Bom dia, meus amores. Bom dia, família. Como vocês estão? Hoje nós vamos iniciar o PET volume 5, segunda semana do terceiro ano de História. O que nós iremos trabalhar nessa semana? O lugar em que vive a temática. Nós vamos buscar trabalhar a produção dos marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. O conteúdo que nós estaremos trabalhando são os modos de vida na cidade e no campo, horário de despertar e tomar refeições, formas de locomoção, proximidade ou não a elementos da natureza, como rio, mata, animais silvestres, etc. Distância entre as moradias e destas em relação a serviços como postos de saúde, mercado, banco, farmácia, etc. Brincadeira das crianças e lazer dos adultos, no passado e na atualidade. Já vimos no início dessa aula de hoje as informações referentes a essa introdução, que o horário de despertar, na maioria das vezes, das pessoas que moram na zona rural é bem mais cedo do que a das pessoas que moram na zona urbana, que o horário de tomar as refeições é diferente pelo fato de começar o serviço mais cedo, então o horário de parar para o almoço é mais cedo e o horário de parar o serviço também é mais cedo. As formas de locomoção, na maioria das vezes, no ambiente rural, hoje se utiliza muito a moto e o carro, mas algumas vezes e algumas localidades, a maioria das vezes, é a cavalo ou a pé. A proximidade ou não de elementos da natureza. Na zona rural, nós temos a proximidade com rio, mata, animais silvestres. Já na zona urbana, nós não temos isso. A distância entre as moradias. Na zona urbana, as moradias são muito perto uma das outras, às vezes uma em cima da outra, como um prédio. Nas moradias da zona rural, isso não acontece. Costuma-se ter uma casa com a diferença de quase 1 quilômetro da outra. Em outros lugarejos, as casas são mais perto, mas nunca tão perto como da zona urbana. E destas em relação ao serviço, como posto de saúde, mercado, banco e farmácia. Na maioria das vezes, para eles utilizarem esse tipo de serviço, tem que vir até a zona urbana, principalmente o mercado, o banco e a farmácia. As brincadeiras das crianças na zona urbana, nas maioria das vezes, é em algum ambiente fechado, ou em algum parque, praça, um clube de serviço. Já na zona rural, a criança brinca livremente no ambiente onde ela está, né? Ela pode soltar pipa, ela pode brincar de bola, andar de bicicleta livremente, porque não tem o trânsito de carro nem de pessoas ao redor da tua casa. E o lazer dos adultos também é diferente, porque no ambiente urbano, a maioria dos adultos, homens, por exemplo, tem que pagar para estar indo, né, a um campo de futebol e treinar durante a semana, fazer um exercício na academia. Já na zona rural, isso não acontece. Existem campinhos onde eles se unem para brincar, para se divertir, os jogos de baralho, entre outros jogos que eles acabam fazendo na zona urbana e rural. Hoje, nós vamos fazer da página 69 à página 72. Então, nós vamos fazer a página 69, 70, 71 e 72. Na página 70, nós temos este texto: o espaço urbano e a cidade. A grande maioria das pessoas vive nas cidades. O espaço urbano. As cidades foram definidas como lugares de maior agitação, grandes construções, um grande número de carros, ônibus, caminhões, pessoas, com uma diversificada economia.
mas mais oportunidades de emprego e de acesso à modernidade e conforto. A aglomeração de moradias, de pessoas e de atividades econômicas que caracteriza a cidade faz com que o dia a dia seja mais corrido. Como podemos definir a cidade? Então, aqui o caso, a gente vai definir a cidade como espaço urbano. Então, de acordo com o texto, está escrita todas as características da cidade aqui. Lugar de maior agitação. Então, as cidades. Então, tem que colocar em plural, como está no texto. Lugares de maior agitação. Ó, grandes construções. Grande número de veículos, que é o que está dizendo aqui, ó, carros, ônibus e caminhões, e pessoas também, né? Ó. E uma diversificada economia. Então, uma diversidade econômica. Por que a gente pode falar assim? Na zona urbana, a gente tem várias lojas, nós temos consultórios, nós temos supermercados, farmácias, entre outros empregos que geram renda na zona urbana. Já na zona rural, a maioria dos empregos são relacionados ao cuidado com a terra. Então, por isso que a gente diz que na zona urbana nós temos uma diversidade econômica. A maneira de se produzir dinheiro é diversa. Na zona rural, ela se foca mais na produção das coisas que se dão através da terra e do cultivo da terra e dos animais para ser vendidos mesmo na zona urbana como alimento. Observe o modo de vida de uma criança da cidade através do seu cotidiano. O dia a dia de Marcos. 6 horas da manhã, Marcos acorda. 6h30, toma café da manhã. 7 horas, vai para a escola. 11 horas, sai da escola. Meio-dia, ele almoça. Às 14 horas, ele tem aula de inglês. Às 16, escolinha de futebol. Às 18, faz a lição de casa. Às 20, ele janta. E às 22, ele dorme. Então, vamos lá para a página 71. O que você achou do dia a dia de Marcos? Então, está perguntando o quê? O que você achou do dia a dia de Marcos? Achou sua rotina fácil ou difícil? A rotina de Marcos, de acordo com o que você acha, é fácil ou difícil? Eu vou dar uma sugestão de como eu analiso isso. Então, eu acredito
que o dia a dia de Marcos é difícil, pois tem uma agenda rotina cheia. Imaginando que ele mora na zona urbana, imagine ele fazer o transporte do inglês para o futebol, do futebol para casa, da escola para casa. Então, ele fica praticamente o dia inteiro fora de casa. Agora, você vai escrever o seu cotidiano e comparar com o de Marcos. Então, aí você vai colocar. De manhã, o que você faz? Vamos dizer, 6 horas, eu acordo, tomo café, banho e escovo os dentes. 7 horas, começo a estudar. 9 horas, faço um lanche. Às 10, volto a estudar. Às 12, almoço. Às 13, vejo TV. Às 14, brinco com jogos. Às 15, faço um lanche. Às 18 horas, tomo banho. 19, janto. 20, leio. 21, durmo. Isso aqui seria uma rotina de exemplo para vocês. Então, vamos lá, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo direitinho, como sempre. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estarem junto comigo nesse ambiente virtual. E vamos lá aprender mais. Tchau, tchau e até amanhã.